Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento meus eminentes colegas de bancada, o digno Procurador Regional Eleitoral e servidores deste tribunal. Indago aos pares se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver nenhum apontamento, eu proclamo aprovada. A pedido do relator, Dr. Paulo César, está sendo retirado de pauta o processo pautado em 2.8.48059. O assunto seria uma prestação de contas, candidato ao cargo de vereador de Novo Santo Antônio. Chama a julgamento o desembargador Pedro Sakamoto, o 2 da pauta, que é processo 10.569/2017. O tema aqui é vinculação de propaganda partidária, inserção, televisão, reserva legal de tempo, participação política feminina, descumprimento, Partido Progressista, o PP Mato Grosso. Quem o representou foi o Ministério Público Eleitoral. O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Não sei se há necessidade de fazer a leitura do relatório do voto, mesmo porque esses casos são aqueles casos recorrentes em que o partido deixa de inserir a participação feminina, né, nas propagandas partidárias, no qual, neste caso específico da comissão provisória do Partido Progressista, deixou de veicular pela televisão nos dias 29 e 31 de maio, bem como nos dias 2, 5, 9, 12 e 14 de junho do presente ano, as propagandas partidárias com a participação política feminina. E o Ministério Público requer, então, que seja cassado, então, o direito de transmissão de 3 minutos do seu termo na televisão. Exatamente nesse sentido é que estou, em consonância com o parecer ministerial, estou acolhendo o pedido para cassar, então, da Comissão Provisória do Partido Progressista o tempo de 3 minutos da propaganda partidária no semestre seguinte, no seno do artigo 45, para o segundo inciso 2 da Lei 9.096/95. Acho que lendo aqui a ementa é o suficiente para nós entendermos a questão. Propaganda partidária gratuita, inserções e veiculação na televisão, reserva de tempo para promoção da participação feminina na política, percentual mínimo de 20%, aferido em cada semestre. Não permitido compensação no semestre subsequente, descumprimento da norma pela agremiação política, representa a julgada procedente. Acho que é o suficiente para entender a questão. Se houver necessidade, eu faço a leitura do meu voto. O Procurador Regional Eleitoral, quando aparecer... Ratifica, excelência. Perfeito. Sobre o mesmo assunto em mesa, é o 2.2 da mesma relatoria do colega desembargador Pedro Sakamoto, é o 2.824. Também aqui é uma representação do Ministério Público. Como eu disse, é o mesmo assunto, que é a participação política feminina. Exatamente, senhor presidente. Nesse caso, o tempo cassado do Partido Ecológico Nacional é de 4 minutos. Da mesma forma, a ementa é bastante esclarecedora dessa questão. Propaganda partidária gratuita, inserções, veiculação na rádio, reserva de tempo para promoção da participação feminina na política.
percentual mínimo de 20%, a feito em cada semestre, descumprimento da norma pela agremiação política, representação julgada procedente, então, para caçar o tempo de 4 minutos e 30 segundos da propaganda partidária que tiver direito no semestre subsequente, também na forma da lei de regência. Em consonância com o parecer ministerial. Ouça-se a douta Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado o parecer a exemplo do anterior, a mesma matéria, que o que é diferente é a questão do tempo, né, desembargador Pedro? Sim. Que é maior, e o partido também agora, aqui é o PEN. Sim, exatamente. Todos estão de acordo? Então proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, também julgou procedente a representação nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, o processo 2.3, também do mesmo relator, é o 10.132/2017, mesmo assunto. Só que agora o partido é o PSDB. Exatamente, senhor presidente. PSDB deixou de fazer a inserção da propaganda partidária nos dias 3, 5, 7, 19, 21, 24, 26, 28 de abril, 1º e 3 de maio do presente ano. E por isso o Ministério Público representa para que haja a cassação de 5 vezes o tempo irregularmente utilizado, totalizando 20 minutos do seu tempo na televisão. E exatamente nesses termos, senhor presidente, estou constatada essa irregularidade, estou então julgando procedente a representação para que seja cassado então o tempo de 20 minutos da propaganda partidária que tiver direito no semestre subsequente, nos termos da lei de regência. É assim que estou votando, senhor presidente. Caso idêntico do PSDB. Ratifico, excelência, o parecer. Mesma situação. O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a representação nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Mais um em mesa, sobre o mesmo assunto, da mesma relatoria, é o 2.410.484/2017, só que agora também é o PEN, exato, novamente. Sim. Mas também é a razão da participação política feminina. Perfeito. Só em datas diferentes? Em datas diferentes, aqui do partido, da Comissão Provisória do Partido Ecológico Nacional, PEN, do estado de Mato Grosso, que deixou de veicular então a propaganda partidária na televisão no dia 1, 13 e 31 de março, 24 de maio, 5, 14 e 16 de junho do presente ano, da promoção e difusão da participação política feminina. E o Ministério Público pede para que seja cassado o tempo de 5 minutos do tempo na televisão no semestre subsequente, e nesta ordem, realmente constatada essa falta de inserção desta participação feminina na política, estou julgando procedente a representação para, na forma requerida pelo Ministério Público, cassar o tempo de 5 minutos da propaganda partidária que tiver direito do semestre subsequente nos termos da lei de regência. Assim, da mesma forma, senhor presidente, estou julgando procedente. Como manifesta a douta Procuradoria? Ratifico o parecer, excelência. O que faz diferente aqui do partido é a questão de que a anterior era pela rádio, aqui agora pela televisão. Todos estão de acordo? O tribunal, por unanimidade, julgou procedente a representação nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Ainda o colega desembargador Pedro Sakamoto relata e vota o 2.5, processo 36.105. Agora é prestação de conta de candidato ao cargo vereador de Rondonópolis. Perfeito. Recurso eleitoral ajuizado por Leirson Fernandes Vilaba Silva, candidato a vereador do município de Rondonópolis, contra sentença proferida pelo juiz da 46ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha referentes às eleições de 2016
em razão de omissão de gastos no montante de R$ 34 com combustível. O recorrente sustenta, em síntese, que a nota fiscal 8668 foi emitida de forma equivocada, uma vez que diria respeito a despesas lançadas em outro documento fiscal e imputou ao posto de combustível a responsabilidade pelo registro incorreto das informações e pela não cancelamento da nota. Assevera que, caso o tribunal entenda pela subsistência do ilícito, deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao conjunto da contabilidade apresentada e requer, ao final, o provimento desse recurso para que seja aprovada a prestação de contas em exame. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento parcial do recurso para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. É o relatório, presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado, voto. Presidente, esse caso também, não sei se havia necessidade de fazer a leitura, mas isso significa, essa despesa não contabilizada de R$ 34 representa 0,11%, ou seja, não atingiu sequer 1%, né, do gastos, é um valor bastante pequeno em relação ao montante de R$ 31.664,96 que foi prestado de forma regular. De forma que, aplicando aqui o princípio da razoabilidade como já disse também, por ser matéria recorrente nessa corte, estou dando, em consonância com o parecer ministerial, estou dando provimento parcial ao recurso para que seja aprovado com ressalvas as contas do candidato Leirson Fernandes Vilaba Silva. É assim que estou votando, senhor presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. Ratificado, então. Deu para o provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva. Eu só indagaria o colega. Esse não é um caso de enviar cópia para o Ministério Público para fazer verificação de abuso? Não tem indícios nenhum? Eu não vi, que foi aparentemente foi uma falha que deixou de contabilizar esses R$ 34 que valor bastante irrisório, né? Em relação ao contexto da prestação de contas. Ok. Na sequência, ainda, o 2.6, desembargador Pedro Sakamoto, é uma outra prestação de conta, também da mesmo local, só que agora o recorrente é o Jaime Cícero Amador Ferreira. Perfeito. Aqui, a exemplo do anterior, o parecer também é pelo parcial provimento. Perfeito. Esse caso, presidente, também seria melhor explicar que ele pegou R$ 4.000 da conta dele, particular, e depositou na conta de campanha. Ele comprovou isso, o saque e imediatamente o depósito, né, na conta de campanha. Houve sim essa irregularidade que devia ser feita a transferência por meio eletrônico, mas ele, não sei o que aconteceu, que ele fez o saque e o depósito. Então isso está comprovado nos autos que realmente ele fez o saque e o depósito no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, né? E, portanto, em consonância com o parecer ministerial, estou dando provimento ao recurso para aprovar com ressalva, né, essa transferência feita de certa forma irregular, que haveria necessidade de fazer a transferência por meio eletrônico. Isso não foi feito, realmente, mas há comprovação de que houve saque e depósito na conta. Tirou da conta particular dele e depositou na conta de campanha. Sim. Se for necessário, eu faço a leitura aqui, senhor presidente, porque é matéria também que, né, nós, de certa forma, essa aqui não é uma matéria recorrente, mas existe, nesse caso, existe a comprovação dessa transação que ele efetuou. E esse parecer, inclusive o Ministério Público também identifica essa transferência, de modo que, em consonância com o parecer, que é nesse sentido, para aprovar com ressalvas essa prestação de contas. Pois não. O recurso é do próprio candidato?
Do Jaime candidato, Cícero. exatamente, que houve a desaprovação na origem. Aí ele está dando parcial provimento. Para Exatamente. aprovar com ressalva. Lá foi reprovada no juízo singular. O Procuradoria, como pronuncia, Ratifico. ratificado parecer. Todos compreenderam? Gostaria de um esclarecimento do relator? Eu faço a leitura do voto aqui, mas é exatamente nesse sentido, né? Resumidamente é isso. Não, porque enquanto Vossa Excelência falava, li o voto, ele ficou muito claro. Embora haja uma irregularidade, comprovou a origem. Então, Exatamente. há uma exceção circunstancial, até o próprio Ministério Público se manifestou favorável nesse sentido, então, se não ser um rigor nesse Exatamente. caso. Então, a comprovação da origem, no mesmo dia, quase na mesma hora. Então, chegou de dar alguma explicação porque fez o saque, não a transferência? Aqui ele... aqui eu não... Só lendo aqui o voto que se... Esse trecho aqui do eminente relator é bem esclarecedor, desembargador Pedro, quando ele afirma que... O senhor permitir, desembargador? Não. Quando o senhor menciona aqui que muito provavelmente, inclusive, o dinheiro sequer passou pelas mãos do recorrente, Isso. pois quando se solicita no caixa dos estabelecimentos bancários a realização de transferência entre contas, é procedimento comum que o responsável pelo atendimento a fracione em saque e depósito, relevando consignar que esse último foi corretamente identificado. Então, tudo indica que ele procedeu à operação dentro do próprio banco e, de fato, você não recebe os 4 mil e deposita. E ainda eu acrescento aqui que os recursos existentes na caderneta de poupança, né, já haviam sido declarados por ocasião do registro da candidatura. Ele havia declarado a existência desses recursos, né, em caderneta de poupança. Então, dessa forma, eu entendo que ele comprovou de forma bastante esclarecedora, né, qualquer dúvida quanto à fonte de arrecadação realizada pelo recorrente, né? Proclama o resultado, então. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com ressalva, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o 2.7 é o 31075 da relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos. É uma representação, propaganda política, propaganda eleitoral extemporânea, antecipada, pedido de voto, grupo, no WhatsApp, aplicação do Pardal, internet, Tangará da Serra, da eleição de 2016. O recorrente é Evânio Francisco Borges, recorrido do Ministério Público. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eminentes pares, o recorrente foi condenado a uma multa no valor de R$5.000 por propaganda eleitoral antecipada. Eu estou dizendo no relatório que o que se extrai da peça de ingresso é que haveria propaganda antecipada na publicação via grupo de WhatsApp da seguinte mensagem postada pelo hora recorrente, em verbos. Aspas. Isso mesmo, tá na ata. Se tiver muito voto e quiser dividir, tô aqui. Conselheiro Evânio, 40040, prefeito REC, vice Azanete. Razões recursais, o recorrente aduz que, aspas, no grupo no qual o representado se manifestou, o denominado liderança em ação, é composto por pessoas em envolvimento político, como pode-se nomear. Aqui está citando o nome de todas as pessoas que estavam no grupo, dentre outros, conforme cópia anexa dos membros do grupo do WhatsApp, bem como acompanhamento processual dos registros de candidatura de cada candidato. Não obstante, temos, na verdade, uma condenação com base na análise de uma postagem fora do contexto onde a mesma estava inserida. Continua ele dizendo que, sendo verdadeiro exagero imaginar-se a ação do representado, ensejaria na prática propaganda eleitoral extemporânea com ele explícito pedido de voto, já que se trata de simples e única postagem enviada, em grupos sem participantes populares. Diz ainda, tanto é que um dos candidatos a vereador, o senhor Luiz Marcos Nogueira de Oliveira, para evidenciar o tom de brincadeira, demonstra quando usa uma sequência de letras que indica uma risada no campo virtual, sendo kkkk. Situações que retiram o caráter de propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea com pedido explícito de voto. Ao final, requeriu o provimento para reformar a sentença subjulgada, julgando-se improcedente a ação. Contra razões pelo desprovimento, da outra procuradoria também se manifesta, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Ouça. Ratifico o parecer, excelência. Retorna a palavra o doutor relator. Senhor presidente, eminentes pares, inicio o voto falando da mini-reforma.
e digo o seguinte, que se extrai da peça de ingresso, conforme dito no relatório, que haveria propaganda antecipada na publicação, via grupo de WhatsApp, da seguinte mensagem postada pelo Hora Recorrente, logo após a mensagem de outro membro do grupo. E aqui eu repito a mensagem, já li para Vossas Excelências. Estou dizendo que esse fato não é controvertido. A imagem colhida da página do WhatsApp de Folhas 3 é uma cópia da postagem, e nela não é possível identificar a data de sua publicação. Todavia, sua origem está na Folha 2, protocolo número tal, denúncia via Pardal, noticiada em 6/8/2016, ou seja, dentro do período vedado. A única imagem colacionada na representação, a meu juízo, não se presta para configurar pedido explícito de voto, uma vez que carece de mais elementos para que se forme convicção segura dos fatos. Isto porque, a meu juízo, não é possível se extrair do print colacionado aos autos o real contexto da conversa travada, não sendo possível, pelo simples trecho da fala do recorrente, se estabelecer com segurança o que de fato ocorreu no diálogo. Transcrevo o que contém na conversa disponibilizada nos autos. Diz a conversa, Luiz Marcos diz o seguinte, tá na ata, kkkk, a lei da guarida, alguém tem voto do Somália com Júnior Pimenta na convenção, falta somente essa para coleção. Evânio Borges, isso mesmo, tá na ata, se tiver muito voto e quiser dividir, tô aqui, conselheiro Evânio, 40040, prefeito Rec, vice Azenete. Luiz Marcos, kkkk. Desse modo, sem embargo do entendimento diverso, não há como aquilatar se houve efetivamente propaganda, pedido ilícito de votos com o objetivo de convencer os membros do grupo, ou, como alegado pelo recorrente, se o fato deu-se em tom único de brincadeira entre membros de um grupo privado, já que o único interlocutor responde à manifestação com uma coloquial risada kkkkkk. Ademais, pelo pouco que se consta do print do diálogo, tudo gira em torno de uma ata, que sequer se sabe qual é, sugerindo-se, contudo, tratar-se daquela produzida em convenção partidária. Deste modo, o pedido de voto relacionava-se à convenção, eleição interna da sigla, resta pouco provável de ser obtida devido à apresentação apenas de fragmento da conversa travada no aplicativo. Estou dizendo que essa resposta é pouco provável de ser obtida devido a apenas esse fragmento. Assim, não vislumbro comprovados os requisitos necessários à configuração da propaganda extemporânea nos moldes dos votos por mim proferidos, tendo por paradigma o acórdão número tal, nos autos do recurso eleitoral número tal, em que julgamos aqui a questão da propaganda antecipada. No caso dos autos, do diferente do que já decidido por esta Corte Regional em relação à possibilidade de aplicação de multa por propaganda irregular via WhatsApp, ao meu sentir, não há como reconhecer a prática vedada, já que a prova vem descontextualizada, pinçada trecho de conversa de um contexto maior, que não permite concluir tratar-se efetivamente de pedido explícito de voto, brincadeira entre amigos ou até mesmo outra situação que desnature conduta ilícita. Deste modo, por não ter ficado seguramente convencido pela prova dos autos, havendo dúvida fundada de que houve de fato pedido de voto ou livre manifestação em tom de brincadeira, de membro de um grupo de WhatsApp, tenho que a pretensão acusatória não prospera. Com essas considerações adicionais com o parecer ministerial, estou dando provimento ao recurso, senhor presidente, para reformar a sentença e afastar a multa. Como voto? Como vota o digno Dr. Paulo César Alves? Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator e fazer duas ressalvas. Primeiro, que o que me chama a atenção é que se tratava de um grupo privado. Eu tenho dificuldade de entender que, nesse caso, e lideranças em ação, parece que todos com o mesmo propósito político, ou seja, tinham a mesma comunhão de interesse. E segundo, se eu fosse arriscar, embora o relator disse que não é possível responder a pergunta por ele não efetuado, se eu fosse arriscar, eu diria que se tratava de convenção, cuja propaganda é permitida, e não de candidatura pós-convenção. Então, nesse caso, eu acompanho o relator na íntegra. Desembargador Pedro Sakamoto, de acordo. Doutor Rodrigo Roberto Curso, com o relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, acompanho o relator com as observações do doutor Paulo. Eu não voto, mas uma curiosidade. Aqui consta da resenha, na verdade a ementa, né? Aqui na papeleta, que ele teria sido originário de um aplicativo Pardal. Como é que chegou no domínio público isso aí? Já que se tratava apenas de um grupo seleto de amigos. Algum membro desse grupo fez o print da página e mandou via Pardal. Ué, ele mesmo denunciou? Não, algum membro do grupo. Sim.
Lá no grupo, aqui a própria defesa fez questão de listar os membros do grupo, trazendo o registro de candidatura desses. Então eram lideranças que também estavam no contexto das eleições como candidatos. Algum desses membros, por alguma razão que não se sabe, deu o print, e aí ele print fez e denunciou. Denunciou. É porque é estranho, né? Uma situação dessa a princípio. É muito amigo, né? Mas tá bom. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância com o parecer ministerial. Dr. Paulo César Alves Sodré relata e vota o 2.9, o 48063, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato ao cargo vereador de Rondonópolis. Dessa feita é a recorrente Ana Maria Domingos Marques. O parecer é pelo desprovimento da resignação. O relator com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de recurso eleitoral interposto por Ana Maria Domingues Marques contra a sentença da 46ª Zona Eleitoral que desaprovou as contas da candidata nos termos da legislação de regência. A decisão recorrida se pautou na omissão de comprovação de gastos com combustíveis, existência de contas bancárias na, entre aspas, base de dados dos extratos eletrônicos que não foram registradas na prestação de contas e receitas sem a necessária identificação do doador. Em razões recursais, alega a recorrente que a omissão de despesa realizada na prestação de contas não ultrapassa R$ 600, tratando-se de quantia irrisória que não constitui irregularidade grave a ponto de comprometer a análise global das contas. Requer, ao final, a reforma da sentença, julgando as contas aprovadas com ou sem ressalvas. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento e resignação. É o relatório, senhor presidente. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifico o parecer, excelência. O relator com a palavra. Preenchidos os requisitos de recorribilidade, com isso do recurso em pauta. No mérito, já adianto que o caso é de desprovimento. Como assentado na sentença, o parecer técnico, inclusive acostado às autas folhas 8, apontou as seguintes irregularidades nas contas submetidas à apreciação desse juízo: receita não identificada, recursos estimados em dinheiro, sem a necessária documentação correspondente, sem a devida documentação de cessão e doação de veículos, omissões acerca de gastos com combustível e, por fim, a existência de contas bancárias na base de dados do extrato eletrônico que não registraram na prestação. Bom, tais irregularidades não foram sanadas pela candidata, pois sequer se manifestou em relação ao parecer técnico, embora devidamente intimada por meio de publicação. Somente agora, em grau de recurso, aduz que a omissão de despesa realizada na prestação de contas não ultrapassa R$ 600, tratando-se de quantia irrisória, que não constitui irregularidade grave a ponto de comprometer a análise global das contas. O extrato da prestação de contas final informa que a campanha da recorrente teve um acumulado de receita à ordem de R$ 6.998 e um acumulado de despesa equivalente a R$ 6.957. Portanto, não procede a alegação da recorrente de que a omissão de despesa realizada se trata de quantia irrisória, que não ultrapassa R$ 600, haja visto que os dados contidos no relatório conclusivo demonstram que as irregularidades superaram em muito esse montante. Basta verificar o apontamento relativo à omissão de doação estimável em dinheiro, correspondente à cessão ou locação de veículo, no valor de R$ 2.000. Além disso, como bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral, entre parte negritada, foram detectadas receitas sem identificação do CPF, CNPJ no extrato eletrônico, possibilitando a aferição da identidade dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informação com o Sistema Financeiro Nacional. E ainda, diz o Ministério Público, a partir do confronto das despesas declaradas na prestação de contas em exame com a base de dados do Justiça Eleitoral, foi identificada a omissão de notas fiscais, que no valor de R$ 50. Por fim, foi apontado um parecer técnico da existência de contas bancárias na base de dados do extrato eletrônico não registrado na prestação de contas em exame, caracterizando a omissão na prestação de informação de Justiça Eleitoral. Como registrado no relatório, a recorrida não se manifestou em relação a tais irregularidades em sede recursal ou faz de forma genérica em determinado momento até dissociada do conjunto probatório, uma vez que alega, entre aspas, omissão de despesa realizada com alimentação que sequer foi abordado no parecer técnico. Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe o provimento, mantendo intacta a adesão que desaprovou as contas da recorrente Ana Maria Domingos Marques. Deixo aqui, senhor presidente, determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, eis que tal providência consta da sentença. É como voto, senhor presidente. Há alguma divergência?
Não havendo divergência, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do douto relator, em consonância com o parecer ministerial. Não havendo mais nenhum processo a julgamento nesta presente sessão, eu declaro encerrada, mas antes lembrando aos colegas que amanhã nós teremos às 8h30 a posse da nova titular da Justiça Federal, que é a doutora Vanessa. E após essa posse solene, nós teremos a sessão ordinária. Então, com isso, eu estou... peço aos colegas que estejam amanhã antes das 8h30 aqui para nós recebermos a nova titular. Obrigado.